Vamos ler a Bíblia. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Senhor, estamos aqui mais uma vez, humanos como somos, falhos como somos, mas necessitados de Ti. Damos graças a Deus, porque reconhecemos que somos necessitados do Senhor. Estaríamos perdidos se não tivéssemos consciência de que somos necessitados. Eu preciso, nós precisamos do Senhor, da ajuda do Senhor, do perdão dos pecados, da cura divina, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Eu quero ler o capítulo, isto é, a Escritura, que mostra o que é fé. Todos sabem de cor. Hebreus 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. É um tipo de Cristo, sem dúvida alguma. A Bíblia, o Velho Testamento, é composto de tipos. O Novo Testamento é cumprimento dos tipos. O Velho Testamento é, portanto, a sombra.
E o Novo Testamento é o real, aquilo que é para o qual a sombra apontou. Se vemos uma sombra de elefante, de um elefante, então não esperamos ver um homem, mas sim um elefante. E graças a Deus que a sombra que existe no Velho Testamento, nós conhecemos o real. Isso é grande, porque tudo apontou para Cristo. E pela fé, que por sua vez é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, nos foi dada, pela fé que uma vez nos foi dada. Seguimos o caminho que foi visto pela fé. Abraão viu este caminho, começando lá por Abel, lá no Éden ainda. Ele viu esse caminho. E por causa disso, ele morreu. E o seu sangue clama até hoje. Isso apontando para Cristo. O sangue de Jesus clama por nós. É importante isso. Ele intercede, faz uma intercessão, a ponto de Deus não nos ver como pecadores, mas sim como salvos e redimidos. Porque Ele olha através do vermelho. E o vermelho, olhado através do vermelho, é branco. Então, isso é uma lei que Deus criou. E a fé nos leva a ter um comportamento diferente de quem não tem fé. Então, presta atenção. A fé te faz uma pessoa diferente daquela que não tem essa fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e das coisas que não se veem. É isto? Difere. Uma pessoa que tem fé difere daquela que não tem fé. A fé é uma revelação e que nos leva a
agir como quem tem fé. O profeta diz isto. Isso é chocante ao natural. Às vezes, a fé te faz agir de uma forma ridícula para a mente carnal. Olhando em 1 Coríntios capítulo 2, no fim do capítulo, você vai ver como a pessoa que tem fé difere daquela que não tem fé. Às vezes, não diz que não crê em Deus, não diz que Deus não existe. Às vezes, menciona o nome dele, Jesus. Às vezes canta, às vezes prega, às vezes trabalha para ele. Mas a ação pela fé, ele toma como ridículo. E aquela fé que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 2, é da mente espiritual. Ele diz: o homem natural não compreende as coisas espirituais, as coisas do Espírito. Mas o homem espiritual tem a mente de Cristo. Então, aquele rapaz pôs uma placa nas costas e outra na frente. Escrito atrás: sou louco por Cristo. E ia andando galhardamente, feliz. E na frente ele tinha outra placa, dizendo: e você é louco por quem? A sua vida é um contraste. E nós sofremos por causa disso. Eu sempre lembro da minha mãe, e ela falou coisas para mim que a cada dia se cumprem. Ela dizia: meu filho, você não nasceu para isso. Você não nasceu para isso. Quando as coisas não estavam dando certo, e que eu não estava vivendo conforme ela ensinou, sem ter a experiência com Deus, ela dizia: você não nasceu para isso. Você não nasceu para o mundo. E ela pode chegar aqui, ela vai dizer para vocês todos, para nós todos: vocês não nasceram para o mundo. Os vossos filhos não nasceram para o mundo. Deixa.
faça o que tem que fazer. Crer. Ter fé. É a pessoa mais rica do mundo. Nós estamos acostumados com aquela história daquela mulher, falando melhor, daquela irmã que ia da Irlanda para Nova York, nos Estados Unidos, e o navio foi atacado por uma tempestade. O comandante clamou para todo mundo que rezasse, que orasse, porque a coisa era terrível. Era vida ou morte. E ela estava dando glória a Deus. Ele disse: mas, senhora, dentro de meia hora, nós podemos estar no fundo do mar. E a senhora está aí glorificando, dando glória a Deus? Ela disse, tranquilamente, agiu de uma forma ridícula, conforme Mombrano está falando aqui. Olha só, comandante, eu tenho 2 filhas. Uma está na glória, quer dizer que já tinha partido. A outra mora em Nova York. Se o navio chegar no porto seguro, eu vou ver minha filha que mora aí em Nova York. Ela está me esperando. E se o navio afundar, ir para o fundo do mar, eu vou ver a minha filha que está lá em cima, na glória. Então isso é fé. A fé que é ridícula. Agora você acha que muitas coisas nos assombram. Nos assombram. Você começa pela fé, de repente a tempestade aumenta, a tendência é oscilar, é vacilar. Antes do Pentecostes, é claro, Jesus pareceu ser um fantasma para os seus discípulos, andando sobre as águas furiosas do mar. E Pedro, sempre ousado como foi, se animou. Aquele feito de Jesus andar sobre as águas animou a São Pedro. E ele então queria fazer a mesma coisa que Jesus fez. Então, mestre, me dá que eu possa ir ao teu enconvém? Bem. E ele começou a andar sobre as águas, como Jesus estava andando sobre as águas. Naturalmente, os discípulos ficaram murmurando até. Esse camarada sempre sai na frente. Olha o que ele está fazendo. Quer fazer o quê?
igual a Jesus? Você quer fazer igual a Jesus? E aí então, o que aconteceu? O profeta disse que as ondas eram levantadas mais ou menos na altura de 6 metros. E ele estava corajoso, fazendo o que Jesus estava fazendo, indo em direção a Jesus Cristo. Resultado, quando ele tirou a vista de Jesus e olhou para as ondas, para o perigo que ele estava enfrentando, o que eu fiz, meu Deus? Começou a afundar. Socorro! Jesus. Ele agiu de uma forma ridícula. E andou sobre as águas fazendo aquilo que Jesus fez. Então alguém censurou a Pedro. E o que foi constatado foi isso. Ele naufragou, fracassou, mas em direção a Jesus, ao encontro de Jesus. Aleluia! Você está indo em direção de Jesus. E às vezes as ondas sobem. Sobem, o médico diz, olha, isso aí é isto ou é aquilo. E você fica apavorado. Você fica apavorada, fica na expectativa, só de pedir um exame para constatar se você tem tumor ou não. Já fica numa angústia. Não é para menos. Não é para menos. Mas, quando você pega o resultado e que vai no médico, e ele diz, olha, deu negativo. Seu exame está bom. E você tinha orado. Alguém tinha orado por você. Crianças tinham orado. Irmãos e irmãs haviam orado. A igreja orou. Sem saber o que você estava passando. Por isso que igreja é família. Suporta uns aos outros. Eu tenho um livro, documentário. Ele é composto por uma neta do irmão Branham. E de trecho em trecho, ela põe uma frase do irmão Branham, em letras grandes, distintas. E uma delas nós bem conhecemos. É que você vive para os outros. Isso é questão de fé. Viver para os outros. Na verdade, nós não queremos viver só para nós mesmos. E queremos que os outros vivam para nós.
Mas tem que saber, você vive por alguém, um vive pelo outro. Isso é vida eterna. Ele diz, isso é vida eterna. Jesus, é o sumo sacerdote da nossa confissão. Cuidado, confissão são palavras. Sumo sacerdote da nossa confissão. Nós confessamos que somos cristãos, que temos a mente de Cristo. E você vê a Jesus como os apóstolos viram. Como Abraão viu, veja, bem lá atrás. Como Jó viu. E ele não impediu que nenhum deles fosse poupado de sofrimento, de provas. Mas é importante saber que ele gosta de provar, porque ele gosta de fé. Jesus gosta de fé. Deixa-me ver aqui se eu encontro. Como é que o profeta diz aqui? Uma coisa que ele se agrada. Aliás, é isso que está escrito aqui em Hebreus mesmo, 11. Que ele é galardoador daqueles que têm fé nele, que o buscam com fé. Aleluia. Eu queria achar isso aqui, mas eu vou deixar. Ele chora quando você chora. Ele fica feliz. Jesus fica feliz quando você é insultado. 200? Você achou primeiro que eu? Eu ia achar depois. Está aqui, ó. Está vermelhinho. Ele chora com você quando você chora. Mas o que eu ia dizendo? Ele fica feliz. A Bíblia diz que ele vê o trabalho de sua alma e fica satisfeito. Porque o irmão Branham teve tanta tristeza com aquela visão que ele teve de ver aquelas mulheres mais imorais desfilando, que eram as igrejas. Ele disse, mas ficou muito abatido, dizendo, espera aí, esses anos todos esses anos de sofrimento, de pregar, de vai para lá, vai para cá, para gerar isso, o resultado é isso, essa imoralidade. Jesus consolou, porque elas passaram desnudas, requebrando,
E logo depois que ele se deu por decepcionado, triste, apareceu lá a noiva, vestida de branco. Aleluia! Cabelos longos. Aquela maravilha, disse, bom, esse aí é que é o trabalho. O seu trabalho é esse, e não é aquele não. Ele ficou satisfeito, ficou feliz. E Jesus ficou feliz. Ele ficou feliz com Jó. Que declaração do Jó. Sei que o meu Redentor vive. E quando ele me chamar, eu vou dizer que eu estou pronto aqui, Senhor. Aleluia. Estou pronto. Ele não morreu em vão. Você tem que entender isto. Porque às vezes a igreja pode ser julgada como a igreja de Corinto. Bom, a igreja de Corinto tinha coisas das quais Paulo se envergonhava. Mas foi nela mesmo que ele falou sobre o amor ágape. Foi nessa carta mesmo que ele deixou a Santa Ceia, escreveu: recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então, bem-aventurados que choram. Ele chora com você quando você chora. Ele intercede, porque ele é o sumo sacerdote da nossa confissão, da nossa intercessão, da nossa oração. Paulo disse que o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis, completando as nossas orações, porquanto não sabemos como pedir. Aos Romanos capítulo 8. É bom, igreja. É bom você ter irmão. A sua família é grande. Hoje mesmo ouvi a respeito deste ministério. Quantos milhares foi ontem. Chegaram lá por esse ministério. E você está entre esses. Ele sente sua dor. Ele sente sua dor de sofrimento. Ele sente a sua dor. Ele é o sumo sacerdote que pode ser tocado pelo sentido da sua enfermidade. Ele gosta, ele acha bom curar, como um pai fica feliz, uma mãe fica feliz com seus filhos, seus filhinhos brincando, com saúde. Jesus quer isso.
Então, ore. Venha orar. Venha falar com Ele. Venha agradecê-lo. Confia nele. E Ele tudo fará. Ele testou Marta e Maria, porque elas mandaram recado para ele que Lázaro estava enfermo, estava passando muito mal. Jesus nem respondeu. Jesus nem respondeu. O irmão Branham disse, ele estava testando elas. Ele foi depois, quando chegou lá, ele falou para os discípulos, vão lá que Lázaro dorme. Ele sabia dormir, estava morto. E ele e foi sabendo que ele seria ressuscitado. Fisicamente, o maior milagre do Novo Testamento. E ele chamou a Lázaro. Estava tudo perdido. O irmão Branham disse que ele já estava se decompondo, como a gente sabe que é 4 dias sepultado. Seu nariz já tinha caído. Isso não tem mais jeito. Acabou. Não acabou não. Não acabou não. Ele gosta disso. E o grande milagre, Ele vai nos tirar daqui. Isso aqui é uma sepultura. Esse mundo moribundo está sepultado. E Ele vai nos levar daqui. Que maravilha! Pedidos de oração. Somente crer, somente crer. Tudo é possível, somente crer. Pedidos de oração, peças de roupa, livro de oração. Os nomes que estão escritos dentro dos tambores, lá na capelinha, lá no recanto. Aleluia. Eu sei que está havendo milagres. Eu sei que Ele falou com você. Ele está falando. Aleluia.
Andarei com valor para os céus. Se você difamou alguém, sai catando os papeizinhos que o vento levou. Depois cola todos eles e forma a página limpa. Consegue? Difamar não é de cristão. Se uma pessoa vai difamar de quem quer que seja para você, corta imediatamente, porque aquilo vai te fazer mal. Talvez muitos não sabem o que é difamar. É falar mal. Falar mal da pessoa porque te ofendeu, porque te deu prejuízo. Falar mal da esposa, falar mal do marido. Não fala nada, ora apenas. O irmão Brano ensina isso. Aquilo que você fala dos outros vem para cima de você. Seja uma pessoa que, se não tiver o que falar boas coisas, ele está escrito no livro lá, na mensagem. Fique calado. Ore por ele. Ore por ela. Aleluia. Ele diz: por causa disso que muitas pessoas não são curadas. Locais de trabalho, oficinas, barbearias, é lugar de ficar sabendo das coisas. Comércio, confecção, é lugar de saber das coisas de Deus, ou das coisas de irmãos, das pessoas. Oh Deus, deixa a sua oração subir, não prende não. Aleluia. Aleluia. Pedidos de oração, clamor, dor, lágrimas. O choro pode durar uma noite, mas de manhã a alegria vem. Aí você entende que você é uma pessoa de valor. Você é de valor não só quando está servindo. Caladinha, você está servindo. Caladinho, você está servindo. Todos sabem orar. Oh Jesus, misericórdia, Senhor.
no combate da fé e do amor. Ele tem o vigor e destreza para lutar e consegue ser. Amém, aleluia. Lá você tem tempo para orar. Angustiar, cantar, louvar. É temporada. Jesus te curou. Jesus te curou. Jesus te curou. Quando você estava chorando, Ele estava com você. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Santo é o nome do Senhor. Cantem, 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 fiquem de pé. Fiquem de pé e cante, cante. Quero vestir a armadura para lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Aleluia, cante. Ir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Cante, gente. Valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Glorifica o Senhor.
Essa é uma reunião abençoada. Vocês que estão na internet foram abençoados. Jesus, 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 aleluia, dá glória a Deus. O Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livre dos males desta noite e nos guarde para a hora de sua aparição. Amém. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso.